Você desperta. O dia ainda nem começou, mas o coração já pulsa em um compasso acelerado, como se fosse arrastado por uma ansiedade invisível. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, a mente já se agita em uma corrida sem destino, como se estivesse atrasada para compromissos que ninguém marcou. Esse é o retrato silencioso da vida moderna. Acordamos já mergulhados em preocupações, em listas mentais intermináveis, em vozes que não param de ecoar dentro de nós. Mas eu quero que você pare um instante e imagine algo comigo. E se existisse uma frase, simples, silenciosa e simbólica, capaz de mudar completamente o rumo do seu dia? Não falo de fórmulas mágicas, nem de segredos místicos guardados a 7 chaves. Falo de algo mais essencial, uma chave esquecida dentro de você, capaz de abrir portas que a pressa fechou. O modo como despertamos revela muito mais do que imaginamos. Ele mostra não apenas o que sentimos, mas o que atraímos. Cada despertar é um renascimento. É o instante atravessamos a ponte entre o mundo dos sonhos, onde tudo é fluido, simbólico e profundo, e o mundo concreto, onde damos forma àquilo que carregamos dentro. Nesse breve momento, a alma ainda está sensível, exposta ao sutil, aberta ao invisível. E é justamente aí que se esconde um segredo que pode transformar a forma como você vive. A maioria desperta no piloto automático, levanta-se já reagindo ao despertador, às mensagens, à agenda, ao peso dos compromissos. Mas existe uma força extraordinária no ato de interromper esse fluxo cego, mesmo que por um segundo, para direcionar o primeiro gesto do dia não ao mundo, mas a si mesmo. Não se trata de religião, mas de intenção, de aprender a falar com aquilo que mora nas profundezas de sua própria psique. O inconsciente responde através de símbolos, de sincronicidades, de pequenas pistas que surgem nos detalhes do cotidiano. E a primeira frase que você diz ao acordar é como acender uma tocha, uma luz que guiará todos os passos seguintes. Essa frase não precisa ser pronunciada em voz alta. Ela não depende do som, mas da verdade com que é sentida. Ela é menos palavra e mais semente. É como se você dissesse à vida: estou pronto para acolher aquilo que ainda não compreendo, mas que já está vindo ao meu encontro. E algo curioso acontece quando você começa o dia assim. O inesperado deixa de ser ameaça e se torna caminho. O acaso parece se dobrar ao seu favor. As peças começam a se mover de forma diferente porque você deixou de ser apenas alguém empurrado pelas circunstâncias e passou a ser um centro magnético. Você não manipula o destino, mas entra em sintonia com ele. Pode soar místico, eu sei, mas lembre-se, é no invisível que o visível começa a ser tecido. A vida não nasce naquilo que já é sólido, mas no que ainda é fluido, no que ainda é apenas possibilidade. Por isso, eu quero lhe propor um pequeno experimento. Amanhã, ao abrir os olhos, antes de qualquer gesto, respire fundo. Sinta a vida voltar ao corpo e, em silêncio, diga a si mesmo: eu aceito a beleza escondida no que ainda não entendo. Essa é apenas uma sugestão. Você pode criar a sua própria frase, mas perceba o poder que ela carrega. Você não pede, não impõe, não exige, apenas se abre, apenas acolhe. E esse gesto de aceitação coloca você em alinhamento com forças muito maiores do que a sua razão pode compreender. E ao longo deste vídeo, eu vou lhe mostrar por que isso funciona, o que há de profundo nesses pequenos rituais e como esse simples ato pode repercutir em diferentes áreas da sua vida, nos relacionamentos, na criatividade, nas escolhas e até nos processos de cura emocional. Mas antes de seguirmos, eu quero te convidar a participar ativamente desta reflexão. Escreva nos comentários agora mesmo a frase: eu escolho começar meu dia em paz. Assim,
você já começa a plantar essa semente dentro de si e, ao mesmo tempo, ajuda a espalhar essa energia para outros que vão chegar até este vídeo. E se você deseja continuar mergulhando nessas ideias, se inscreva aqui no canal Mentalidade Inabalável. Aqui nós exploramos a psicologia profunda, o comportamento humano e os mistérios invisíveis que moldam nossa existência, não apenas para pensar, mas para transformar. Respire. A jornada está só começando. Sempre observe a maneira como você desperta. Esse instante, aparentemente simples, é muito mais do que uma rotina biológica. É um momento liminar, um portal que define a qualidade de todo o restante do dia. Se o que eu disse até aqui já começou a fazer sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho começar diferente. Vamos ver quantos de nós estão prontos para girar essa chave invisível juntos, quantos estão dispostos a despertar de outra forma. Você já se deu conta de que o modo como começa o seu dia determina muito mais do que o seu humor? Ele molda o seu campo de percepção. Ele estabelece aquilo que você será capaz de notar, aquilo que irá ignorar e, sobretudo, aquilo que inevitavelmente atrairá para si. Não se trata de um discurso de autoajuda rasa, trata-se de psicologia profunda. O estado psíquico inicial ao despertar é como a moldura de um quadro. Tudo o que você experimentar ao longo do dia será interpretado a partir dessa moldura invisível. Pense comigo, se você desperta com frases de peso, já estou atrasado, mais um dia pesado, não aguento mais, isso também são rituais, só que rituais negativos. Eles se escondem na rotina como se fossem naturais, mas lentamente. Envenenam a percepção, cobrindo tudo com uma tonalidade cinzenta. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias. Ele não é um arquivo morto. Ele é ativo, vivo, criador. Ele participa da sua realidade como um coautor. Ele trabalha com símbolos, com imagens internas, com associações que vão se repetindo até formar padrões de vida. Por isso, aquilo que você diz ao acordar é, na verdade, o primeiro comando que você oferece ao inconsciente. Se a primeira frase que você pronuncia é "vai ser" difícil, o inconsciente não questiona. Ele não julga, não ironiza, não debate. Ele apenas obedece. A partir daí, começa a selecionar de maneira invisível experiências que confirmem essa expectativa. É como se colocasse sobre os seus olhos óculos tingidos pela cor da sua primeira frase. É exatamente por isso que eu proponho aqui uma virada simbólica. Um gesto silencioso, mas carregado de intenção. Não é uma técnica para fabricar milagres instantâneos. É uma maneira de reposicionar o seu centro. Você deixa de começar o dia de fora para dentro, reagindo às pressões do mundo, e passa a começar de dentro para fora, oferecendo presença. E presença é algo transformador. A frase que você escolhe ao acordar funciona como um selo energético, como uma marca simbólica que dá tom ao seu dia. Pode ser algo como: tudo que chega hoje me encontra em paz. Estou disposto a enxergar beleza no inesperado. Meu coração sabe o caminho, mesmo quando minha mente hesita. Perceba que nenhuma dessas frases tenta forçar a realidade. Elas não exigem, não ordenam, não manipulam. São convites. E esse detalhe é essencial. O inconsciente não responde à imposição, mas à permissão. Ele floresce quando você se abre. E quando essa prática é repetida, dia após dia, algo muito especial acontece. A frase deixa de ser apenas uma sequência de palavras e se transforma em símbolo. E símbolos, como eu sempre acreditei, são pontes entre aquilo que você já é e aquilo que ainda pode se tornar. São apenas lembranças, são forças vivas. Pessoas que adotam essa prática relatam mudanças sutis, mas significativas.
começam a perceber coincidências que antes passavam despercebidas, sentem-se mais serenas diante de desafios ou descobrem clareza repentina em meio ao caos. Porque, na verdade, não é o mundo que muda, é o olhar. E quando o olhar se transforma, tudo o mais se transforma com ele. Na próxima parte desta reflexão, nós vamos mergulhar mais fundo no que eu chamava de rituais de intransição. Esses momentos de passagem, como o despertar, são verdadeiros portais psíquicos, e aprender a atravessá-los de forma consciente pode abrir possibilidades inesperadas. Mas antes de seguirmos, eu quero que você escreva nos comentários: meu inconsciente é meu aliado. Essa frase simples já começa a estabelecer uma relação diferente com as forças internas que moldam a sua vida. E se esse conteúdo já está iluminando a sua visão de mundo, não esqueça de se inscrever aqui no canal Mentalidade Inabalável, porque essa jornada não é apenas uma série de vídeos, é um convite para transformar sua relação consigo mesmo, passo a passo, símbolo por símbolo, despertar por despertar. Respire fundo. O portal está aberto. Vamos atravessá-lo juntos. Eu quero que você reflita comigo por um instante. Qual frase você deseja começar a dizer todos os dias? Escreva isso nos comentários agora mesmo. Não como uma mera resposta a este vídeo, mas como um compromisso silencioso consigo mesmo. Microato de revolução interior. Porque quando você declara, mesmo que em palavras simples, você já começa a movimentar as engrenagens invisíveis do seu próprio destino. Observe, o ser humano atravessa a cada dia inúmeros rituais invisíveis. São pequenas transições que parecem banais, mas que carregam um peso simbólico profundo. O despertar é uma dessas passagens. É o fim de uma longa travessia noturna pelo inconsciente. É o momento em que deixamos as águas do sonho para entrar no solo da ação. Por isso, eu via o despertar como um verdadeiro ritual de passagem, da sombra para a luz, do interno para o externo, do silêncio noturno para o rumor da vida cotidiana. Mas veja qual é o problema do mundo moderno. A maioria das pessoas desperta como quem salta de um abismo emocional diretamente para uma esteira rolante. Do nada, já estão correndo. Não há pausa, não há ponte, não há ritual, apenas reatividade. E quando não existe ritual, a alma se sente extraviada. O corpo pode até estar desperto, mas o espírito permanece adormecido. É por isso que esse pequeno gesto, parar, respirar e pronunciar uma frase simbólica, é mais do que poesia, é psicologia profunda, é um reencontro com a alma, é um ajuste no eixo da consciência. Esses rituais silenciosos nunca foram supérfluos. Eles são, na verdade, os moldes da identidade. Eles recordam ao indivíduo que ele é mais do que um corpo que se movimenta de forma automática. Ele é uma alma em processo, uma consciência que precisa de direção. Veja os monges, por exemplo. Eles despertam em silêncio, com reverência, com respiração consciente. Não saltam da cama correndo para checar mensagens. Não iniciam o dia com reclamações. Eles sabem que a forma como se desperta é um reflexo da forma como se vive. E você não precisa viver em um mosteiro para aplicar isso em sua vida. Bastam 10 segundos de consciência antes de sair da cama. 10 segundos e uma frase. Pode ser algo simples como: hoje eu não preciso lutar, eu apenas me movo. Que eu saiba ouvir o que o dia tem a me ensinar. Mesmo sem entender, eu confio. Frases assim, quando repetidas com presença, tornam-se verdadeiras âncoras. E as âncoras não impedem que a tempestade aconteça, mas evitam que você se perca em meio a ela. Eu ensinava que os símbolos atuam como sementes no solo da psique. Eles não germinam imediatamente, mas preparam o terreno interno.
A repetição ritualística é como a água que alimenta essa semente. Com o tempo, raízes se formam. E então, silenciosamente, algo floresce, dentro e fora de você. Uma nova atitude, uma nova percepção, uma nova energia. E há algo ainda mais profundo. Quando você desperta com esse gesto, você ativa em si um arquétipo que existe em todos nós, o guardião do portal. Esse arquétipo não atravessa a vida de qualquer maneira. Ele escolhe como entrar em cada momento. Ele protege a energia vital, decide o que entra, o que permanece e o que deve ser deixado para trás. O instante do despertar é justamente esse portal. E ali você tem duas opções: atravessá-lo com pressa e confusão ou atravessá-lo com clareza e intenção. Uma simples frase, dita com consciência, pode ser a chave dessa travessia. Na próxima parte desta jornada, eu vou te mostrar como esses rituais de despertar se conectam diretamente com arquétipos universais: o herói, o curador e o sábio. Vou revelar como você pode ativá-los logo pela manhã e permitir que acompanhem seus passos ao longo de todo o dia. Mas antes, eu quero ouvir de você. Escreva nos comentários: eu escolho atravessar meu dia com intenção. Esse será o primeiro passo para que você mesmo sinta a diferença entre viver no piloto automático e viver em sintonia com sua própria alma. E lembre-se, se você deseja aprofundar esse caminho, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós não estamos apenas conversando sobre psicologia, estamos praticando a arte de transformar símbolos em vida e vida em consciência. Respire fundo. O guardião do portal já está em você. Cabe a você decidir como atravessar. Aquilo que você compartilha pode se tornar um espelho para outros. Quando você escreve nos comentários a frase que escolheu para começar o dia, você não apenas afirma o seu próprio compromisso, mas também inspira outras pessoas a refletirem sobre seus próprios despertares. É assim que um simples gesto individual pode acender luz em muitos. Eu deixei ao longo da vida um mapa, não de territórios físicos, mas de regiões interiores. Dentro desse mapa, existem figuras simbólicas que representam forças vivas da psique humana. São os arquétipos, estruturas invisíveis que habitam todos nós. Entre eles, 3 se destacam como companheiros fundamentais: o herói, o curador e o sábio. E acredite, todos eles despertam junto com você a cada manhã. A diferença é se você os convida para caminhar ao seu lado ou se os deixa esquecidos à margem. Quando você acorda e pronuncia uma frase com intenção, você está fazendo um convite a um desses arquétipos. Você está escolhendo quem abrirá a cena do seu dia. Imagine, por exemplo, que você desperta e diz: hoje eu ajo com coragem, mesmo diante do medo. Nesse instante, você invoca o arquétipo do herói. Mas não se engane. Esse herói não é o conquistador externo, não é o guerreiro que busca derrotar inimigos fora de si. O verdadeiro herói atravessa os próprios abismos internos. Ele vence a procrastinação, supera o auto-engano e rompe o ciclo do "depois eu faço", para entrar na vibração do "hoje eu escolho". Agora pense em outro cenário. Você abre os olhos e diz: que eu saiba cuidar do que importa, inclusive de mim. Aqui você chama à cena o curador. Esse arquétipo representa a sua capacidade de regenerar energia, de estabelecer limites sem culpa, de oferecer gentileza sem se anular. Quando você desperta esse curador, transforma não apenas a relação consigo mesmo, mas também a forma como se conecta com os outros. E se, ao acordar, sua frase for: hoje eu escuto antes de julgar, observo antes de reagir.
Nesse instante, o sábio se ergue dentro de você. Ele é a visão ampla, o silêncio antes da resposta, a escuta antes da conclusão precipitada. É ele quem impede que você se torne apenas mais uma peça girando no barulho do mundo. Esses arquétipos não são invenções. São estruturas reais da alma humana. Eles vivem dentro de cada um de nós, aguardando o momento de serem convocados. E quanto mais você os chama, mais fortes eles se tornam, mais presentes se fazem em sua vida. O momento do despertar é como a abertura de um palco. E ali você tem o poder de decidir quem vai entrar em cena primeiro. O medo, a pressa, a ansiedade, ou o herói silencioso, o curador gentil, o sábio atento. A frase que você escolhe ao acordar é o seu convite. É a nota inicial da melodia que vai tocar durante todo o dia. E o mais belo é que essa escolha se renova a cada manhã. Mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando a rotina insiste em repetir cenários, você tem a chance de começar diferente. Alguns dias, a frase precisará ser firme. Hoje eu me respeito mesmo que o mundo não compreenda. Em outros, ela será mais branda. Eu não preciso ter todas as respostas agora. E, em certos momentos, basta um simples: obrigado por este novo começo. O ponto central é: escolha. Não desperte no automático. Não entregue o primeiro instante do seu dia ao ruído externo antes de escutar a voz da sua própria alma. Porque, como eu tantas vezes afirmei, aquilo que você ignora dentro de si, cedo ou tarde, se tornará o seu destino. Se tudo isso parece novo para você, não espere. Comece. Uma frase, um suspiro, um olhar voltado para dentro. Porque quando a alma sente que foi lembrada, ela responde. E quando a alma responde, o inesperado encontra passagem para se manifestar. Se essa mensagem tocou você, escreva agora mesmo nos comentários: hoje fui eu que escolhi o tom do meu dia. Essa declaração pode parecer simples, mas é uma semente plantada no solo da consciência. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que ainda é tempo de recomeçar com leveza. Há algo profundamente transformador que acontece quando você se ouve antes de ouvir o mundo. O ritmo interno muda. É como se você deixasse de correr atrás e começasse a caminhar ao lado do fluxo da vida. E é nesse caminhar que a verdadeira transformação se torna possível. Respire fundo. O palco está aberto. Quem você vai convidar para entrar? A verdadeira transformação não acontece apenas nas grandes viradas da vida. Ela se revela silenciosa e constante nos pequenos gestos carregados de intenção. O modo como você desperta é o gesto inaugural de tudo, o primeiro acorde da sinfonia do seu dia. Mas talvez você se pergunte: por que isso funciona de verdade? Qual é o mecanismo oculto por trás dessa prática tão simples? A resposta é que o inconsciente não opera pela lógica racional que usamos no dia a dia. Ele não responde a explicações lineares, mas a símbolos, imagens e repetições. Ele é a linguagem da alma. Uma frase dita com intenção, repetida a cada amanhecer, não é apenas uma frase. Ela se torna um mantra, um código vibracional que reorganiza sua energia psíquica. É como se você dissesse a si mesmo, bem no centro do seu ser: estamos juntos nisso. E o inconsciente, por sua vez, responde. Ele responde com sincronicidades, com sinais sutis, com pequenos milagres que muitos chamam de acaso. Já percebeu como algumas pessoas parecem sortudas? Como se tudo fluísse a favor delas? Muitas vezes não é sorte, é alinhamento. Elas aprenderam, de forma consciente ou inconsciente, a criar pequenos rituais que reordenam sua energia antes mesmo de sair da cama. Não começam o dia apagando incêndios, mas acendendo uma chama interna. E essa chama muda tudo. Agora, faça comigo um breve exercício. Respire fundo, feche os olhos, se puder,
Imagine, você desperta, o mundo ainda está silencioso, a manhã ainda não gritou suas demandas. O ar entra suavemente em seus pulmões, e antes de qualquer movimento, você declara em silêncio: hoje eu sou presença, não pressa. Ou talvez, mesmo sem saber o que vem, eu sigo. Ou ainda, estou aqui, e isso já é um começo sagrado. Pronto, só isso já basta. Você criou um espaço dentro de si, um pequeno altar íntimo. Um lugar onde ainda não há ruído externo, onde você não se perdeu nos outros. Esse espaço é a sua origem. É o ponto de partida, é a raiz. Jung dizia que quanto mais longe vamos no mundo externo, mais precisamos de raízes internas profundas. Sem elas, nos tornamos como árvores arrastadas pelo vento. A frase que você escolhe pela manhã é a semente dessa raiz. É ela que te ancora, que te centra, que te lembra do que realmente importa, mesmo quando tudo ao redor parece querer te puxar para longe de si mesmo. E veja bem, isso não significa que o dia será leve, calmo ou perfeito. Significa que, aconteça o que acontecer, você começou a partir de si. E isso muda completamente o tipo de energia que você leva para dentro das situações. Você não é mais apenas reação, você é escolha. Você não é mais apenas um reflexo do ambiente, você é fonte. Agora, eu quero te convidar a refletir com sinceridade. Qual foi a primeira coisa que você pensou hoje ao abrir os olhos? Foi medo? Foi cansaço? Foi pressa? Ou foi presença, acolhimento, esperança? Escreva nos comentários. Meu primeiro pensamento hoje foi: esse gesto simples de nomear já traz luz ao seu inconsciente. E se quiser, já escolha uma nova frase para amanhã. Quem sabe ela não se transforma. No seu novo ritual, o que você precisa compreender é que cada manhã é uma porta. Alguns passam por ela carregando o peso do dia anterior. Outros atravessam com leveza, porque escolheram plantar antes da correria uma semente de presença. Essa é a diferença que separa quem apenas sobrevive de quem desperta. E se isso parece pequeno demais, lembre-se, o mundo interno não se move por grandes espetáculos, mas por gestos repetidos, silenciosos, carregados de intenção. É assim que raízes se formam. Na próxima parte, nós vamos mergulhar em algo surpreendente. A ciência moderna também confirma aquilo que Jung intuía há décadas. Hoje, a neurociência começa a compreender que o cérebro, ao acordar, entra em um estado delicado, chamado de hipnagogia reversa. É uma transição entre o sono e a vigília. Nesse momento, as ondas cerebrais estão mais lentas, mais receptivas, quase como um solo fértil pronto para receber sementes. E o que você planta nesse instante pode transformar não apenas o seu dia, mas a direção da sua vida. O que você planta ao acordar, uma frase, uma imagem mental, uma intenção, pode florescer ao longo de todo o dia. Talvez pareça pouco, mas não é, porque o primeiro pensamento, a primeira emoção, o primeiro gesto ao abrir os olhos carrega um peso desproporcional. É como o primeiro passo numa trilha desconhecida. Ele não define apenas a direção, mas molda todo o percurso emocional que virá. E o mais belo é que esse passo pode ser escolhido conscientemente. Pesquisas com imagens cerebrais começam a revelar algo que eu já intuía. Afirmações ditas logo ao despertar não permanecem apenas no campo do simbólico. Elas ativam áreas específicas do cérebro. Frases de coragem, aceitação ou presença despertam regiões ligadas ao planejamento, à empatia, à regulação emocional. Por outro lado, frases de medo, de cobrança ou de desconfiança ativam o sistema de alerta, aquele que te deixa mais reativo, ansioso e esgotado antes mesmo de começar o dia. Isso nos mostra que a frase matinal não é apenas simbólica, mas também neurológica.
O inconsciente e o corpo não vivem em mundos separados, eles dançam juntos. A linguagem que você oferece ao despertar é como uma melodia, e todo o seu sistema começa a se mover conforme esse ritmo. Mas é importante entender, não estamos falando de frases mágicas, nem de fórmulas prontas. O que funciona é o símbolo vivo, e o símbolo é o idioma mais profundo da alma. Quando você desperta e diz em silêncio, eu aceito o que vier com leveza, o cérebro não interpreta isso apenas como uma combinação de palavras. Ele registra como permissão, como liberação de resistência. O corpo relaxa, o coração abre espaço, a mente se ajusta. E quando há espaço, o inesperado pode entrar. É por isso que essa prática precisa ser sincera. Não basta repetir uma frase decorada, como um robô que cumpre uma obrigação mecânica. Ela precisa ser dita com reverência, como quem abre uma janela para deixar a luz entrar. A intenção verdadeira é o que dá vida ao gesto. Algumas frases podem servir de inspiração para você encontrar a sua. Hoje eu dou espaço para o que for real. Que a minha presença seja mais forte do que o meu medo. Mesmo sem entender, eu caminho com confiança. Eu acolho o que vem sem me perder de mim. Escolha a que mais tocar você, ou invente a sua. Não precisa ser otimista demais, nem fantasiosa. Precisa ser honesta, porque o inconsciente reconhece a verdade e só responde àquilo que é sentido. Agora, permita-se refletir. Qual frase você poderia oferecer a si mesmo amanhã ao acordar? Qual seria a melodia que deseja tocar para guiar o seu dia? Escreva nos comentários a frase que você escolheria como um compromisso silencioso consigo mesmo. Algo como, hoje eu caminho com clareza, ou eu decido atravessar o dia em paz. Ao declarar publicamente, você fortalece a semente dentro de si. E aqui está um ponto fundamental. Esse gesto não precisa ficar restrito à hora de acordar. Ele pode e deve se expandir para outros momentos. Jung sempre destacou os portais psicológicos invisíveis que atravessamos ao longo do dia sem perceber. O primeiro café, o primeiro olhar de manhã, a transição entre uma tarefa e outra, o instante em que você fecha os olhos antes de dormir. Cada começo e cada fim carrega uma força simbólica. Cada passagem é um pequeno ritual, um convite para retomar o eixo da alma antes que a correria do mundo te engula. Esses intervalos são oportunidades de se reconectar com a própria essência. Se você começou a sentir o impacto desse gesto simples, uma frase, um momento, um respiro, imagine como sua vida pode se transformar se você aprender a reconhecer todos os portais invisíveis que atravessa diariamente. Porque não é apenas ao amanhecer que você desperta cada vez que pausa, cada vez que respira, cada vez que se lembra de si. Na próxima parte, nós vamos explorar exatamente isso, como esses pequenos rituais podem ser aplicados também ao longo do dia, em transições que você talvez nunca tenha notado, mas que carregam em si uma oportunidade de renovação. Reconectar-se com o centro, com o self, não é algo que acontece apenas ao acordar. Esse gesto simbólico pode, e deve, se espalhar por outros momentos do dia. E quando você começa a levar essa prática para diferentes transições, algo poderoso acontece. Sua vida ganha ritmo, uma pulsação interior que não depende do mundo externo. Você deixa de viver como um eco do que acontece ao redor e começa a criar a sua própria música, um compasso que nasce de dentro. Pense comigo, quantas vezes ao longo do dia você se perde em urgências, em pressões, em distrações? E se, em vez de apenas reagir, você pudesse transformar cada transição em um pequeno ritual, um instante de reconexão com sua alma? Vou te dar alguns exemplos simples. Antes de abrir a porta do trabalho,
Ou até mesmo antes de clicar naquela aba do navegador que sempre te leva para a correria, você pode pausar por 2 segundos e dizer em silêncio que eu não me perca nas urgências, mas me lembre do que é essencial. Antes de uma conversa difícil, que eu ouça além das palavras. Antes de se alimentar, que esse alimento me nutra além do corpo. E antes de dormir, entrego o que não posso controlar, que o invisível cuide do resto. Essas frases não são apenas pensamentos bonitos. Quando ditas com presença, elas se tornam miniaturas do sagrado. São como pequenas velas acesas em meio à escuridão do dia. Elas abrem espaços de consciência dentro da correria, lembram você de que tem um centro e que não precisa se perder na periferia dos acontecimentos. Carl Jung dizia que o self, essa totalidade psíquica que nos habita, se revela justamente nas brechas, nas entrelinhas, nos intervalos. Mas para percebê-lo, é preciso estar disponível. E essa disponibilidade não surge por acaso. Ela se cultiva. Ela nasce da repetição de pequenos gestos carregados de intenção. Frases como essas são sementes simbólicas. Com o tempo, elas criam raízes e frutos internos, que naturalmente se refletem na sua postura diante da vida. E existe um detalhe curioso. Quando você começa a praticar isso, as pessoas ao seu redor percebem. Talvez não consigam explicar, mas sentem. Notam que você não reage mais como antes, que respira antes de responder, que escuta de forma diferente, que sua presença carrega uma calma que antes não existia. Isso não vem de uma técnica mirabolante, nem de uma transformação repentina. Vem do ritual silencioso que você fez consigo mesmo várias vezes ao longo do dia. O despertar de manhã com uma frase simbólica é só o primeiro passo. O verdadeiro despertar acontece quando você se lembra várias vezes ao dia de que pode recomeçar, que não precisa esperar uma grande mudança para ajustar o clima interno. Às vezes, basta parar por 10 segundos, respirar fundo e escolher conscientemente uma frase que te traga de volta para o eixo. Esse é o poder dos micro-recomeços. Eles impedem que um momento ruim se transforme em um dia inteiro arruinado. Eles lembram que você não precisa esperar amanhã para tentar de novo. Você pode começar outra vez agora, neste instante. E se esse vídeo já está despertando em você esse lembrete, escreve aqui nos comentários: meu dia é feito de recomeços. Isso não é apenas uma frase para engajamento, é um compromisso simbólico que pode se tornar um marco no seu processo interno. Na próxima parte, vamos explorar uma dimensão ainda mais transformadora dessa prática. Como esses pequenos rituais podem impactar profundamente os seus relacionamentos. Pense bem, quantos conflitos começam antes mesmo da primeira palavra? Muitas vezes, a tensão está no ar, no olhar, na forma como você acorda e já carrega para o outro uma energia pesada que contamina a presença, o toque, até mesmo o silêncio. É aí que esse ritual silencioso ganha uma nova camada de poder. Ele não apenas reorganiza a sua mente, ele purifica o campo relacional. Jung dizia que a maneira como você se encontra consigo mesmo ao despertar determina a forma como encontrará os outros. Quem acorda em guerra consigo inevitavelmente entra em batalha com o mundo, mas quem desperta em aliança interior se torna um convite à paz. E veja, não é preciso um discurso de autoajuda para transformar seus vínculos. Muitas vezes, só mudar a primeira frase que você carrega dentro de si já muda o tom da convivência. Já reparou como acordar e dizer silenciosamente: hoje eu não quero briga? Pode alterar todo o jeito como você olha para o outro, como toca, como responde. Na próxima parte, nós vamos mergulhar nisso. Como esse gesto simbólico pode transformar a maneira como você se conecta e se relaciona, especialmente em vínculos que hoje parecem pesados, tensos
ou cheios de silêncios não ditos. Perceba a sutileza entre duas frases. Quando você diz, hoje eu não quero briga, ainda existe luta, ainda há uma sombra resistindo. Mas quando você escolhe dizer, hoje eu vou ouvir mais e reagir menos, algo diferente acontece. Você não está mais em guerra contra a vida. Você se abre ao outro, se abre ao diálogo, ao fluxo. É nesse ponto que a frase da manhã começa a revelar sua verdadeira força. Com o tempo, ela deixa de ser apenas um som, um pensamento repetido, e se torna a energia que você espalha. Porque quando dita com verdade, ela não fica apenas na boca, ela desce para o corpo, escorre para o olhar, se manifesta no toque, se instala no silêncio. E as pessoas ao seu redor percebem, mas ainda que não saibam explicar como ou porquê. Carl Jung nos lembrava que toda relação é também um campo simbólico. Não é apenas troca de palavras ou gestos. É um intercâmbio invisível de conteúdos psíquicos. Você carrega o que há dentro de si e o deposita no encontro com o outro. E esse depósito começa antes mesmo de ver o rosto de quem está à sua frente. Ele começa no modo como você acorda e se encontra consigo. Pensa comigo, se você desperta com pressa, frustração ou cobrança, é exatamente isso que leva para a mesa do café, para o primeiro bom dia, para o abraço automático. E o outro sente. Talvez disfarce, talvez não saiba nomear, mas sente. Por outro lado, quando você desperta com uma frase de presença, de abertura, de escuta, é como se seu corpo inteiro anunciasse: hoje eu estou aqui de verdade. Quer ver como isso se traduz na prática? Imagine acordar e escolher a frase: hoje eu deixo espaço para que o outro seja como é. Ou ainda, eu não preciso vencer, eu quero compreender. E talvez minha paz vale mais do que o último argumento. Agora, leve essa energia para uma conversa difícil. Leve para aquele encontro silencioso com alguém que anda te irritando. Leve para o parente que sempre te testa, para a troca que geralmente termina em desgaste. Percebe a diferença? Você deixa de ser apenas reação, você se torna consciência. E o mais extraordinário é que você não precisa esperar que o outro mude para começar. Esse é o maior poder, sua transformação. Silenciosa altera o campo. Muitas vezes, apenas o fato de você começar diferente já faz com que o outro sinta, ainda que de forma sutil, que algo não é mais como antes. É como se você trouxesse uma nova melodia para o ambiente. E a psique do outro, sem perceber, começasse a dançar nesse novo ritmo. Jung dizia que o verdadeiro encontro com o outro só acontece quando você já se encontrou consigo. Sem esse reencontro, a relação vira apenas projeção, conflito e defesa. Mas quando você se alinha consigo ao despertar, você abre espaço para a autenticidade no vínculo. É por isso que o momento da manhã é tão sagrado. Ele é a sua chance diária de preparar não apenas o seu caminho, mas também o campo invisível de todas as suas relações. E se esse vídeo já está abrindo os seus olhos para enxergar seus relacionamentos com mais clareza e profundidade, eu te convido a escrever nos comentários: hoje eu começo diferente e isso muda tudo. Essa simples afirmação pode ser o marco do início de uma nova maneira de se relacionar. Na próxima parte, vamos entrar em uma dimensão ainda mais delicada e necessária. Porque sim, existem dias em que tudo parece pesado, confuso ou sem sentido. Há manhãs em que não despertamos com clareza, mas com um peso no peito, nem sempre por uma razão específica. Às vezes é apenas o cansaço acumulado, às vezes é uma tristeza sem nome, outras vezes é um vazio que parece maior do que nós mesmos. E é justamente nesses dias escuros que o ritual da frase da manhã se torna mais do que um gesto. Ele se torna um abraço. Carl Jung sabia que a psique humana não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, espirais,
noites longas e amanheceres lentos. E ele sempre nos alertava sobre um perigo, o de querer sair do escuro rápido demais, o de fingir luz quando ainda estamos atravessando a sombra. A pressa de estar bem pode se transformar em uma nova prisão. Por isso, nesses dias difíceis, a frase da manhã não precisa ser positiva. Ela precisa ser honesta. Você pode acordar e dizer: hoje está difícil, mas eu me permito sentir. Ou, mesmo sem forças, eu sigo devagar. Ou ainda, eu não preciso estar bem para merecer existir. Esse tipo de frase não força a luz. Ela abre espaço para que a sombra seja reconhecida. E quando a sombra é reconhecida, ela perde o poder de nos devorar. No próximo bloco, nós vamos explorar exatamente esse tema. Como lidar com os despertares pesados, como usar esse pequeno ritual para não se perder nos dias escuros e como a honestidade, mais do que a positividade, pode ser o fio que conduz de volta à vida. Existem dias em que o peso do mundo parece se alojar no peito. Dias em que a escuridão não é uma metáfora, mas uma sensação palpável, silenciosa e insistente. É nesses momentos que a prática da frase da manhã se torna mais do que um gesto simbólico. Ela se transforma em um abraço para a alma. Quando você acorda e, com presença, diz para si mesmo algo como: hoje eu me permito apenas existir. Ou eu escolho acolher, mesmo no cansaço. Algo sutil, mas profundo, começa a se desenrolar dentro de você. Você para de se atacar com exigências impossíveis, começa a se acolher de verdade. E a psique, em resposta, não promete apagar a dor, mas oferece espaço para que ela se acomode. Ela encontra um lugar seguro para respirar, porque a dor não nasce do simples sentir tristeza. Ela surge quando tentamos nos afastar de nós mesmos, quando tentamos escapar de algo que precisa apenas ser ouvido, reconhecido, recebido. Jung nos ensinava que toda dor carrega uma mensagem simbólica. O inconsciente, longe de ser um juiz severo, funciona como um guia paciente, tentando nos despertar para aquilo que ignoramos, aquilo que deixamos de escutar em nós mesmos. Ao repetir uma frase ao acordar, você abre um canal silencioso entre a consciência e o inconsciente. E nesse espaço, mesmo no silêncio, talvez você escute aquilo que a dor está tentando comunicar. Não se trata de fugir do escuro, mas de levar uma lanterna. E muitas vezes, essa lanterna é apenas uma frase sussurrada no silêncio do quarto, um ato de coragem silencioso que diz: eu permaneço, mesmo quando dói. Não tente acordar todos os dias com força. Não tente se obrigar a sorrir ou a ser positivo quando a sombra ainda pesa. Mas tente ao menos acordar com presença, acordar com atenção para si mesmo. Você pode dizer: hoje eu apenas existo, e isso basta. E aos poucos, a vida começa a responder. Um insight, uma coincidência, um gesto inesperado de alguém. Não como mágica, mas como resposta ao seu pequeno ato de coragem e atenção consigo mesmo. A verdade é que cada pequeno gesto interno reverbera para fora. Cada frase dita com presença muda a vibração do seu dia. Se você já teve um desses dias escuros e mesmo assim escolheu recomeçar, comente aqui. Mesmo no escuro, eu acendi uma luz. Sua frase, sua presença pode ser o fôlego que outra pessoa precisa agora, ainda que ela nem saiba. É a força silenciosa que se espalha apenas pela integridade do ato. Agora, respire fundo e relembre tudo que percorremos até aqui. Acordar não é apenas abrir os olhos, é abrir um portal, um espaço entre o mundo dos sonhos e o mundo da ação, entre a vulnerabilidade da alma e a possibilidade da presença consciente. Jung enxergava esse instante como sagrado. É ali que você decide. Continuará repetindo os padrões de ontem ou começará de um lugar novo, mais consciente, mais inteiro. E a virada pode ser mínima.
um suspiro. Frase. Uma intenção silenciosa. Mas por trás dessa simplicidade mora uma revolução. Porque ao despertar com presença, você altera a vibração de tudo. Ela se espalha pelo corpo, pela mente, pelos encontros e pelo mundo. Você deixa de viver no piloto automático e passa a viver com propósito, mesmo nas pequenas coisas. E não importa a frase que você escolha, o que importa é o espaço que você cria com ela, a escuta que oferece a si mesmo, a pausa que se permite, a delicadeza de se tratar como alguém que merece ser bem recebido desde o início do dia. Você merece. Todos merecemos. Talvez amanhã, ao abrir os olhos, você ainda esteja cansado, ainda carregue medo ou dúvidas. Mas se tiver coragem de parar por um instante e dizer, eu estou aqui e estou vivo, algo já começa a mudar. Porque nesse pequeno ato, você se reencontra consigo mesmo. E esse reencontro, por mais simples que pareça, é o início de tudo. Você pode escrever nos comentários a frase que você escolhe amanhã. Faça dela um compromisso silencioso com sua própria alma. Comece pequeno. Comece agora e perceba, cada despertar consciente é uma nova oportunidade de mudar a sua vida, de transformar a energia que você leva para si e para os outros. Na última parte deste vídeo, vamos reunir tudo o que exploramos: o despertar, o símbolo, os arquétipos, o inconsciente e a prática diária. Vamos fechar com uma reflexão poderosa e uma pergunta que pode mudar a forma como você habita cada começo. A grande verdade que Jung nos deixou é simples, mas profunda. A alma responde quando é chamada. Ela não se impressiona com palavras vazias, nem com gestos apressados. Ela responde à presença, ao cuidado, à intenção. E é exatamente isso que acontece quando você escolhe dizer uma frase ao acordar. Esse pequeno gesto matinal não é apenas uma frase, não é apenas um ritual bonito de autoajuda. É um chamado silencioso à sua própria psique, uma declaração de que você ainda acredita, ainda deseja se abrir, ainda quer caminhar, mesmo sem compreender tudo que virá pela frente. Quando você pronuncia ou sente essa frase, algo dentro de você se alinha. Um fio invisível se conecta entre o consciente e o inconsciente, entre o que você é e o que você ainda pode se tornar. É um gesto de coragem silenciosa, um ato que diz, estou aqui, estou disposto, estou pronto para ser inteiro. E é nesse momento que o inesperado começa a se revelar. Não como um milagre barulhento ou uma virada espetacular da vida, mas como uma série de respostas sutis, serenas, certeiras. Uma coincidência que faz sentido, um insight que ilumina a mente, um gesto de alguém que você nem esperava. O mundo começa a se reorganizar em torno da sua presença, porque a energia que você traz ao despertar reverbera para tudo ao seu redor. Agora, a responsabilidade é sua. É você quem decide o tom do dia, o ritmo das horas, o clima interno que vai se espalhar. E para que essa prática se torne concreta, eu te convido a escrever nos comentários a frase que você escolheu para começar seus dias daqui para frente. Ou, se preferir, compartilha aquela frase que mais te tocou durante este vídeo. Faça disso um compromisso silencioso consigo mesmo e, ao mesmo tempo, um presente para outros que precisam de um reencontro com seus próprios despertares. E se você realmente quer que essa mensagem se multiplique, que ela alcance aqueles que estão presos na pressa, no medo ou no cansaço, envie este vídeo para alguém que anda acordando no escuro. Porque a força do ritual não está apenas em quem pratica, mas também na rede invisível de energia que se forma quando inspiramos uns aos outros. O impacto se espalha silencioso, mas profundo, como ondas que atravessam águas calmas. Agora, deixa eu compartilhar algo pessoal. A frase que eu uso todas as manhãs é simples, mas poderosa. A minha presença é minha força, e o meu coração é o guia.
Eu digo isso com intenção, com reverência, não como uma repetição automática, mas como um gesto que lembra minha alma. Eu sou responsável pelo meu centro. Eu sou o guardião do meu próprio portal. E você pode fazer o mesmo, encontrando a frase que ressoe com o seu próprio coração. Comente nos comentários. A frase que eu digo me transforma. Deixe que a vida leia seu comentário como um sinal de que você está pronto. Pronto para se alinhar, pronto para se abrir, pronto para se permitir, até o próximo despertar. E lembra, quando você começa o dia diferente, o dia também começa diferente com você. Cada amanhecer é uma oportunidade de renascimento, uma chance de ressignificar o que veio antes, de criar espaço para o que ainda não chegou. E esse espaço é seu por direito. É nele que o inesperado se encontra com a intenção, que os arquétipos silenciosos despertam, que o inconsciente trabalha a seu favor e que a vida começa a conspirar de forma gentil, mas poderosa, para que você se torne mais inteiro, mais presente, mais vivo. Então, ao terminar este vídeo, faça algo concreto. Respire fundo, sinta seu corpo. Escolha a sua frase. Sinta como ela pulsa em você. Escreva nos comentários. Deixe seu sinal para o mundo. Clique em like, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui vamos continuar explorando a alma, a psicologia, os arquétipos e os gestos silenciosos que transformam a vida de dentro para fora. Compartilhe este vídeo, comente e faça do seu despertar um ritual de revolução silenciosa, porque no final, como dizia Jung, não são os grandes eventos que transformam a vida, mas os pequenos gestos carregados de intenção. E o seu primeiro gesto do dia, a frase que você diz ao abrir os olhos, é o maior presente que você pode se dar. Então comece agora. E permita-se ver, sentir e viver de forma consciente. Sua alma está pronta e o mundo está esperando por essa sua presença.